Nós estamos falando, ou para o primeiro segmento do programa, nos dedicamos em boa medida a entender para a economia o que isso daí sugere, que a gente tomou conhecimento de detalhes hoje pela manhã. Agora, há um desdobramento político de muita relevância, é ele que vamos nos dedicar agora. Começa pelo fato de que o desafio de aprovar as medidas de cortes de gastos antes do processo, antes do recesso no Legislativo, é um desafio importante para os articuladores do Planalto. Eles passaram o dia tentando definir como é que vai ser o rito e o cronograma de um monte de votações. Os detalhes estão na reportagem de Carol Rosito. O governo tem pressa para aprovar o pacote de corte de gastos. O orçamento do ano que vem depende das medidas anunciadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A tramitação do pacote vai começar pela Câmara dos Deputados. Na última quarta-feira, o presidente Lula se reuniu com os líderes da Casa Baixa para apresentar o conteúdo das mudanças e reforçou a necessidade de controlar o aumento dos gastos da União. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. Nesta quinta-feira foi a vez de Fernando Haddad ir ao Congresso. O ministro da Fazenda passou a manhã no encontro com os líderes do Senado, que devem ter menos de uma semana para revisar o conteúdo depois da análise da Câmara. O nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. O tempo não é o único desafio para a aprovação desse pacote de gastos. A avaliação de parte dos deputados e senadores é de que nenhum projeto do governo vai passar antes da volta do pagamento das emendas parlamentares, congeladas desde agosto pelo Supremo. O próprio ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reconheceu nesta quinta-feira que a liberação das transferências ajudaria a azeitar a negociação. O governo ainda tenta descolar a tramitação desses projetos do ruído criado pelo anúncio da isenção do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$ 5.000 por mês. O custo da mudança seria pago pela ampliação da alíquota cobrada por contribuintes que ganham mais de R$ 50.000 por mês. Medida que é vista com resistência dentro do Congresso Nacional. E o compromisso que nós temos do Congresso é que a reforma da renda só pode ser votada se o critério da reforma do consumo for adotado, que é o da neutralidade. Ele nem pode visar arrecadar mais, nem pode visar arrecadar menos.